Olá, meus amigos, tudo bem? Uma boa noite, ou quem sabe um bom dia ou uma boa tarde. Não sei o horário nem o momento que você está assistindo aí esse vídeo dessa 10ª lição, do nosso estudo bíblico. Mas, independente do horário, do tempo ou do momento, o importante é que você está estudando e que Deus está aí ao seu lado te ajudando, tá bom? Então, dito isso, eu queria convidar você a fechar os seus olhos comigo e nós vamos juntos fazer uma oração, pedindo ao Espírito Santo que venha iluminar a nossa mente e nos dar o privilégio de continuar entendendo e compreendendo a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Salvador que estás nos céus, muito obrigado, Senhor meu Deus, por nos conceder o privilégio de estar ao teu lado. Abençoe o meu irmão e a minha irmã, o meu amigo e a minha amiga que se encontram nesse momento estudando a Bíblia. Que a tua graça, meu Deus, resplandeça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora que fizemos a oração, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 22, versículo 36 a 40. Nesses versos de Mateus capítulo 22, nós vamos responder a seguinte pergunta: qual é o princípio fundamental do cumprimento da lei de Deus? E aí, qual seria a sua resposta para essa pergunta? Qual é o princípio fundamental do cumprimento da lei de Deus? Então, nós vamos ler juntos, tá bom? E vamos procurar a resposta. Vamos abrir aqui em Mateus capítulo 22, versículo 36 a 40, tá bom? Mais uma vez eu vou ressaltar aqui, é importante que você abra a Bíblia, que você consiga abrir a Bíblia e ler por si mesmo os versos que eu estou aqui citando, tá bom? Mateus capítulo 22, versículo 36 a 40. Lembre-se que nós vamos responder a seguinte pergunta: qual é o princípio fundamental de cumprimento da lei de Deus? Diz o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha só que interessante. Então, qual é o princípio fundamental do cumprimento da lei de Deus? O princípio fundamental do cumprimento da lei de Deus, de acordo com Mateus 22, 36 a 40, é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Exatamente. Não é só amar a Deus e também não é só amar ao próximo, mas é os dois juntos. Então, o princípio fundamental de cumprimento da lei de Deus, quando você resolve guardar no coração a lei de Deus, e isso eu me refiro aos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, do 3 ao 17, né? E quais são os 10 mandamentos? São esses: não terás outro Deus diante de mim, é o primeiro mandamento. O segundo, não farás para ti imagens de escultura. O terceiro, honra o nome de Deus, porque o nome de Deus é santo. Reverencie o nome de Deus e não tome o nome de Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento. O quarto, lembra-te do dia de sábado. O quinto é honrar o pai e a mãe. E o sexto mandamento, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. E o nono, não dirás falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás coisa nenhuma do teu próximo. Então são esses os 10 mandamentos que Deus escreveu em tábuas de pedra. E de acordo com Êxodo capítulo 31, Deus concedeu para Moisés, e interessante que no verso 18, Deus escreve em tábuas de pedra e entrega a sua lei para Moisés, para que Moisés passasse para o povo, ou então deixasse ali como uma lembrança perpétua da lei do Senhor, que deveria ser guardada no coração do seu povo daquela época e também dos nossos dias.
Então, o princípio fundamental dessa lei, dos 10 mandamentos, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, por isso que é importante que você procure conhecer os 10 mandamentos e procure guardar os 10 mandamentos e colocar em prática o que ali se pede. Assim estaremos em cumprimento fundamental da lei do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, tá bom? Então vamos aqui para mais uma outra pergunta importante, e seria o seguinte: como posso permanecer no amor de Deus? E aí? Como podemos fazer para permanecer no amor de Deus? Você lembra que a gente estudou anteriormente que nada pode nos separar do amor de Cristo. Isso diz lá em Romanos 8, 38 e 39. Mas como é que podemos fazer para permanecer em todo o amor de Deus, em todo o amor de Cristo, do Espírito Santo? Como é que nós podemos fazer isso? Bom, eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, na realidade, João capítulo 15, versículo 10, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, e vamos ver o que lá diz, tá bom? O que lá tem a nos dizer. João capítulo 15, versículo 10, diz o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Não é interessante esse verso? Então, a resposta da pergunta ficou fácil, né? Como podemos fazer para permanecer no amor de Deus? E a resposta seria guardar os 10 mandamentos, guardar a lei de Deus, observar os 10 mandamentos. Não é só 9, não é só 8, não é só 5 ou 2 ou 3, é os 10 mandamentos que nós devemos guardar no nosso coração e colocar em prática na nossa vida. Porque Jesus deixou claro, é só assim que nós permaneceremos no amor de Deus, quando guardamos os seus mandamentos. E se eu falo para você que sabe que tem que guardar os mandamentos e não tem guardado, o conselho de Deus para você hoje é que você possa guardar os mandamentos, que você possa pedir a Deus força, coragem, que você peça a Deus discernimento, para que você consiga, assim como Jesus, observar a lei do Senhor, porque ela é importante para a sua vida, para a sua permanência no amor de Deus, tá bom? É ela que aponta para Jesus. A lei de Deus não vai te salvar, a função da lei não é salvar ninguém. Ninguém vai para o céu porque guardou os 10 mandamentos, mas muitas pessoas deixarão de estar no céu porque escolheu se afastar de Deus e desobedecer os mandamentos dele. Então, o convite do Senhor é que você volte para Cristo, que você se reconcilie com o Salvador e passe a amar a Deus e receber a graça dele, que é a coisa que possa te salvar, e como resultado dessa salvação, começar a obedecer os 10 mandamentos, que vai te ajudar também a permanecer no amor de Deus, tá bom? Muito bem, dito isso, nós vamos aqui para a terceira pergunta do nosso estudo de hoje. A lei de Deus nos conduz a quê? É uma pergunta interessante, você não acha? Quando nós procuramos guardar os 10 mandamentos, se a função da lei não é salvar, então a lei nos conduz a quê? Para quem ela nos conduz? Para quem a lei nos leva? Então, em resposta a essa pergunta, nós vamos abrir aqui Gálatas, capítulo 3, verso 24, tá bom? Vamos lá, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24, diz o seguinte, olha só: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Eu vou repetir para você. Gálatas capítulo 3, versículo 24, diz assim: de maneira que a lei nos servia de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados na fé. Então, a lei de Deus,
a função dela não é salvar o ser humano, mas a função dela é nos conduzir para Jesus, nos conduzir para aquele que salva pela graça. Guardar a lei é um resultado que vem da salvação pela graça que Deus oferece a cada um dos seus filhinhos que o reconhece como Salvador e Senhor da sua vida, tá bom? Então, a lei de Deus, ela nos conduz para Cristo Jesus. Agora, vamos aqui para a nossa quarta pergunta, que diz o seguinte: o que Jesus disse para aqueles que o amam? Olha só que pergunta interessante. O que Jesus falou para todas aquelas pessoas que o ama de verdade, que é apaixonado por Cristo, que deseja viver a vida ao lado dele? Então, o que Deus falou para essas pessoas? Então, abra comigo aí a sua Bíblia e vamos ver o que Jesus falou para todas aquelas pessoas que o amam de verdade. João capítulo 14, versículo 15, tá bom? João 14, verso 15, diz o seguinte, olha só: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha só, o que Deus falou para todos aqueles que o amam. Ele disse para guardar os seus mandamentos. Ou seja, se eu falo para você que ama Jesus, e se talvez eu estivesse conversando com você pessoalmente, eu falasse assim: se você ama Jesus, levante a sua mão. Com certeza você levantaria a mão e eu estaria entendendo que realmente você ama Jesus. Eu também não tenho dúvida do seu amor por Cristo. Eu acredito que você realmente o ama de verdade. Tanto é que você está estudando a Bíblia aqui. Mas, será que realmente o nosso amor por Jesus é verdadeiro? Eu queria fazer uma pergunta mais específica. Na realidade, faça essa pergunta para você. Pergunte o seguinte: será que o amor que eu tenho por Jesus, ele é verdadeiro? Ele é um amor puro, incondicional? Será que é ou não é? Como é que eu vou entender que o meu amor por Cristo é verdadeiro ou não? Quando eu leio João capítulo 14, verso 15, e vejo ali o que Jesus deixa para todos aqueles que o amam. Ou seja, se eu digo que eu amo a Deus, mas eu não guardo os mandamentos dele, que é os 10 mandamentos, então não é um amor verdadeiro, não é um amor que está fundamentado no princípio da obediência. Porque se você ama Deus de verdade, então você precisa guardar os mandamentos. Você precisa observar os 10 mandamentos como Jesus fez, como os apóstolos fizeram e como Deus deixou para que todo ser humano fizesse. Não é 9 ou 8 como mencionei, são os 10 mandamentos. Então, analise aí a sua vida. Será que você está guardando os 10 mandamentos? Se você não está guardando, o que falta? Lembre-se que o Espírito Santo está aqui para te auxiliar, para te ajudar. Se você clamar a Ele com coração sincero, Deus vai te ajudar a guardar os mandamentos, para que o seu amor nele seja completo, seja um amor genuíno, um amor puro, um amor incondicional, tá bom? Então, vamos aqui para mais uma outra pergunta que diz o seguinte: a lei de Deus pode ser anulada pela fé? Olha só, né? Muitas pessoas, elas se confundem aqui nessa parte. Acham que a fé anula a lei, que o fato de você confiar em Cristo, ter Ele como seu Salvador, isso quer dizer que você não precisa mais guardar os 10 mandamentos. Não é por esse lado que a Bíblia pensa. A Bíblia não diz assim. A fé, ela não anula a lei. Ou seja, a lei, ela é e será a base para o julgamento de Deus. E os 10 mandamentos sempre existiu antes mesmo de Deus começar a criar e dar forma ao planeta Terra, ao mundo. E antes mesmo dele criar Adão e Eva, os primeiros seres humanos, os nossos pais, a lei já existia. Antes mesmo do inimigo se rebelar no céu, a lei já existia. Você entendeu? A lei não passou a existir no Sinai, quando Deus escreveu ali em tábuas de pedra e entregou para Moisés. Não foi ali que os 10 mandamentos começou a existir. Já existia antes mesmo do Sinai, antes mesmo do povo sair do Egito. Tanto é que quando Caim mata Abel, lá em Gênesis capítulo 4, Caim ele fica assim preocupado porque ele tinha matado o irmão e ele sabia que matar era errado. E aí a pergunta é:
Se a lei não existia antes do Sinai, antes de Deus escrever ali e entregar para Moisés, para que Moisés guardasse como um mandamento perpétuo para o povo, então, por que Caim sabia que matar era errado? Por exemplo, lá em Gênesis 39 e Gênesis 37 menciona a história de José do Egito. E fala que quando José estava na casa de Potifar, a mulher de Potifar queria levar José ao adultério. E José falou assim: não posso pecar contra Deus enquanto o meu amigo Potifar. Como é que José sabia que adulterar era errado se a lei não dissesse adulterarás? Entendeu? Então a lei de Deus sempre existiu. Ela sempre existiu e sempre vai existir. Agora a pergunta nossa seria o seguinte: a lei de Deus pode ser anulada pela fé? Não pode. Então vamos buscar essa resposta em Romanos 3, verso 31, tá bom? Vamos aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, e vamos ler aqui o versículo 31, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia, viu? Diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Entendeu? Então, nós somos salvos pela graça de Cristo demonstrado na cruz. Você é salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz. É somente o sacrifício de Cristo, aceitando o sacrifício de Cristo, que você terá a oportunidade de salvação em sua vida. A salvação, ela está estendida para todas as pessoas, para todas aquelas que reconhecem Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida e entrega a vida completamente ao Senhor e permite que os princípios da palavra, da Bíblia, possa continuar moldando o caráter, para que essa pessoa, assim como diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 23, que a pessoa possa ser achada quando Cristo voltar, íntegra e também irrepreensível, pura, imaculada. Então, a lei de Deus, guardar a lei de Deus na realidade, é um resultado que vem pela salvação, pela graça. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o fato da gente ser salvo pela graça, isso significa que devemos viver em desobediência? Não, muito bem, essa é a sua resposta. O fato de sermos salvos pela graça, isso significa que nós devemos viver uma vida de obediência. E essa obediência, ela diz respeito aos princípios de Deus, que está na Bíblia, e principalmente aos 10 mandamentos que Ele entregou em tábuas de pedra para toda a humanidade. Você entendeu? Então, a sua fé, ela não anula a possibilidade de você continuar guardando os 10 mandamentos. Pelo contrário, se você é salvo pela graça, o resultado dessa salvação é você continuar obedecendo a Deus em tudo, inclusive guardando os mandamentos como Cristo pediu para ser guardado. Tá bom? Então, respondida essa pergunta, biblicamente falando, vamos aqui para a nossa penúltima pergunta do nosso estudo, ok? Então, a pergunta seria: Jesus aboliu a lei? Será que Jesus aboliu os 10 mandamentos? O que você acha? O que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? Então, vamos para a Bíblia. Abra aí em Mateus capítulo 5, versículo 18 e verso 19, tá bom? Mateus capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Eu estou repetindo para que você consiga me acompanhar, ok? Diz o seguinte, olha só: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos humanos, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E o verso 17, que diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, Cristo aqui, ele faz uma referência também à lei, que é toda a Torá, que é os primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, né, que é os escritos de Moisés. E ela aqui, aos profetas, faz uma referência aos profetas menores, por exemplo, Joel, tem aqui também
alguns outros profetas menores, que a gente pode ver como Abacuque e entre outros, e os profetas maiores, Daniel, Ezequiel, Jeremias e etc. Então, há uma referência a toda a Torá, a toda a lei, a toda a Bíblia do Antigo Testamento, e inclusive Cristo também, ao pronunciar que assim como nós devemos guardar os mandamentos, Ele também guardou, e assim guardando os mandamentos permaneceremos no amor dele. Aqui também há uma referência à lei de Deus, aos 10 mandamentos, que Ele não veio abolir, mas veio para cumprir, certo? Então, Jesus aboliu a lei? Não, Ele não aboliu a lei, pelo contrário, Ele veio cumprir a lei. Ele veio nos ajudar a cumprir, a servir a Deus, observando os 10 mandamentos e colocando em prática os princípios que Ele deixou na palavra dele, tá bom? Então, chegamos aqui na nossa última pergunta, que diz o seguinte: Deus tem um povo que guarda sua lei nos últimos dias deste mundo? E aí, o que você acha? Você acha que Deus tem um povo fiel a Ele, que guarda os mandamentos nesses minutos e segundos que nós estamos vivendo antes da volta de Jesus? E aí, se Deus tem, quem é esse povo? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito? Vamos abrir em Apocalipse 14, verso 12, tá bom? Abra aí comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14 e a gente vai ler o versículo 12, tá bom? Diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, né? Então, será que Deus tem um povo que guarda a lei dele nesses últimos dias que nós estamos vivendo? Deus tem um povo. E quem é esse povo? Quais são as características desse povo? As características deles são duas. Eles perseveram em guardar os mandamentos de Deus e eles têm fé em Jesus. Eles não só têm fé em Jesus, mas têm a fé de Jesus. Tá bom? É esse o povo de Deus que guarda os seus mandamentos nesses últimos dias. Ok? Então, para finalizar aqui o nosso estudo, eu queria apresentar para você um convite do Senhor. Hoje nós estudamos sobre os 10 mandamentos. Nós sabemos que a lei de Deus é eterna e que devemos guardá-la em nosso coração como um símbolo do perfeito caráter e do perfeito amor de Deus em nossa vida. Observar os 10 mandamentos não trará salvação, porque a salvação ela vem através do mérito de Cristo demonstrado na cruz, que foi a sua morte. Mas guardar os 10 mandamentos é um resultado, é um reflexo que vem através do amor de Cristo e da morte dele, que veio pela graça em nossa vida. E o convite de Deus para você hoje é que aí na sua casa, com a sua família, você possa colocar em prática a guarda dos 10 mandamentos. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer ou com o que você mesmo venha dizer de você, mas se preocupe com aquilo que Deus acha que é melhor para você. E o que Deus acha que é melhor para você é guardar os mandamentos dele e se preparar para a volta de Jesus. E se você deseja fazer isso, eu convido você a orar comigo nesse momento. Querido Senhor, muito obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais sobre os 10 mandamentos. Por favor, abençoe esse amigo e essa amiga que estudou hoje sobre os 10 mandamentos. Ajude, ó Deus, a colocar em prática e a se preparar para o teu retorno. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado por ter permanecido até o final. Que Deus abençoe você e a sua família e até a nossa próxima lição. Um abraço.